Boa tarde, gente. Desculpa aí o atraso, dando mamar, fazendo uma reunião em outro espaço, tendo que correr para cá, mas eu quero agradecer de antemão a presença de vocês e quero dar por abertos os trabalhos da audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que vai tratar sobre os desafios para a implementação da política do cuidado. É importante dizer também que essa audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que pauta também aqui esses desafios para a implementação da política do cuidado, também traz a importância que todas nós temos em garantir a lei que aprovamos aqui e regulamentar essa lei, que é a Lei 10.958, de 2025, de minha autoria, que dispõe sobre o estabelecimento de diretrizes e princípios para a implementação de políticas públicas da economia do cuidado no Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma pauta em disputa, e eu digo em disputa mesmo, porque, obviamente, muitas pessoas não reconhecem todo o trabalho no âmbito do cuidado como um trabalho, inclusive. Então, a gente está disputando aí reconhecer essas mulheres, numa maioria de mulheres cuidadoras, nessa perspectiva, mas, mais que isso, ter políticas públicas de reconhecimento dessas mulheres é também a gente discutir em âmbito nacional sobre a possibilidade de incluir no PIB, que é o Produto Interno Bruto, o quanto, na verdade, se gera de renda e de riqueza com a economia do cuidado. Se a gente não tiver essa inclusão, dificilmente a gente vai ter políticas públicas que reconheçam a economia do cuidado como algo central hoje para a economia brasileira. Porque essas mulheres geram riqueza, não para elas, geram riqueza para a sociedade. E, no entanto, elas que estão em frangalhos, com a saúde mental completamente destruída, são essas mulheres que estão exauridas de trabalho, com a responsabilidade da casa, a responsabilidade com as crianças, a responsabilidade com idosos. E, na questão dos idosos, a gente ainda tem um agravante, que são idosos que cuidam de outros idosos. Então, ter uma política de cuidado, sem dúvida nenhuma, é garantir os princípios da dignidade humana, em especial para essas mulheres cuidadoras. E a nossa proposta também autoriza o Poder Executivo a criar um plano estadual do Rio de Janeiro que trate da economia do cuidado para promover a redução das desigualdades e a promoção da igualdade social, com um conjunto de ações e medidas para um modelo solidário de gestão de tarefas do cuidado. Segundo o estudo Gênero é o que importa, determinantes do trabalho doméstico não remunerado no Brasil, o simples fato de uma mulher, o simples fato de ser uma mulher representa, em média, 11 horas a mais por semana de trabalho doméstico e de cuidado não pago, não remunerado. Mas é fundamental destacar também que são essas mulheres, a maioria mulheres negras, moradoras de favelas e territórios populares, que sustentam o cuidado cotidiano da vida em condições de extrema precariedade, diante da ausência do Estado e da exploração do mercado de trabalho. A gente precisa lembrar que, muitas vezes, são essas mulheres que estão em jornadas também absurdas, de 6 por 1. Essa jornada, a gente, inclusive, está lutando contra, porque essa escala de 6 por 1, 6 dias trabalhando, um dia só de folga, você imagina, para cuidar do filho, para ir ao médico, para cuidar de si. Então, são temas que não podem estar descolados um dos outros. E aí, nessa toada também, a gente também que falar que a aprovação da lei sobre a política do cuidado do Estado do Rio de Janeiro também visa criar uma nova cultura política que reconheça esse valor histórico, social do trabalho, do cuidado, que é invisibilizado, que é feminizado e racializado e que impulsiona, obviamente, o Estado a assumir sua responsabilidade política no cuidado. Para debater essa temática e pensar nesses desafios,
nós convidamos aqui autoridades públicas, pesquisadores, organizações não governamentais, sociedade civil, que atuam no tema, para pensarmos coletivamente alternativas e políticas públicas de enfrentamento a essa realidade. Mas, documentário Cuidadoras, da diretora Fernanda Berlink, que fala sobre sobre 4 mulheres que se dedicam a cuidar de famílias com transtornos mentais. O documentário mostra também a batalha contínua contra a falta de apoio e valorização do trabalho de cuidar e busca por políticas públicas eficazes e uma rede que as amparem. Sem muitas delongas, já vou convidar a Fernanda Berlink, que é diretora do documentário Cuidadoras, para fazer parte dessa mesa, por favor. Quero convidar também a senhora Daniela Burzantin. E depois você me fala. Coletivo de Mulheres Cuidadoras da UFRJ. Quero convidar a senhora Cíntia Matos, da Casa Cuidado, do Fórum Estadual do Cuidado. Quero convidar a senhora Débora Silva. Sim, eu sou do meio, Fórum Estadual do Cuidado. Convidar também a senhora Luíse Sampaio, coordenadora de informação da Casa Fluminense. A senhora Cibele Henriques, do Observatório do Cuidado, Fórum Estadual das Mães Atípicas. Convidar também a senhora Cíntia Teixeira, cuidadora parental, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial, daqui da Assembleia Legislativa. Convidar a senhora Aline Inglês, que é da Superintendência de Articulação Institucional e Políticas Transversais da Secretaria Estadual da Mulher. Convidar ainda a senhora Rossana Brandão Tavares, que é professora do Departamento de Urbanismo da UF. E também a senhora a vereadora Thaís, é por vídeo, né? Tá. Por favor, pode puxar. Pode puxar. Cabe todo mundo, gente. Não, eu acho que a gente chega assim, aí qualquer coisa a gente empurra um pouquinho mais para cá. Pode chegar, Aline. Calma aí, a gente puxa mais para o lado. A senhora Rossana chegou aqui. Bom, gente, eu acho que dá para a gente puxar um pouquinho mais para o lado, não tem problema, não precisa todo mundo ficar aqui, esse negócio de mesa, não. Chega mais para cá, assim, esse negócio de mesa. Não é? Exatamente, esse negócio de mesa é sempre ruim, né? Lá no Sim, eu sou do meio, é sempre em roda, né? Na Casa Cuidado também, né, Cíntia? Então, eu convido para fazer uso da fala a senhora Fernanda Berlink, que é a diretora do documentário Cuidadoras. A gente só vai pedir que a gente possa falar em 3 minutos para que a gente garanta o maior número de falas aqui da mesa, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Meu nome é Fernanda, eu sou jornalista, diretora do documentário Cuidadoras. E a intenção desse filme, além de prestar um serviço para a comunidade e trazer esse debate sobre a importância da política de cuidados, é também colocar 4 representantes de um todo. Então, a gente teve um cuidado muito grande de encontrar, de encontrar uma diversidade no filme, de encontrar vários rostos. Então, a gente tem a mulher negra, a gente tem a mãe solo, a gente tem uma mulher de classe média alta, que, dentro de todas as possibilidades e condições, também se viu obrigada a cuidar. E, no final das contas, depois de meses de pesquisa, meses de gravação, a gente entende que só existe uma coisa em comum em relação ao cuidado, que é o gênero, né? O cuidado sempre sobrecai para a mulher. Então, por mais que ela tenha ou não condições financeiras, ela ainda tem que fazer a gestão do cuidado, né? Enfim, queria agradecer também ao coletivo Mulheres Cuidadoras, que me permitiu participar como ouvinte dos encontros que aconteceram durante a pandemia. A Daniela está aqui, vai falar melhor. E
A gente quer levar esse filme justamente para lugares como esse, para debates de saúde mental, debates de recorte de gênero, e a gente entende que, por mais que já exista a política de cuidados, a gente entende que cabe a nós, como sociedade e como grupos de direitos humanos, fazer a manutenção, a regulação e fiscalização do direito, né? Hoje mesmo a gente fez uma exibição mais cedo e eu encontrei uma sobrinha que cuida da sua tia e ela não tem acesso a nenhum benefício. Ela abriu mão da própria vida para cuidar da tia e ela não consegue nem ter acesso ao auxílio transporte. Então, é exatamente sobre isso que a gente está falando, sobre assegurar que o cuidado ele seja remunerado e ele seja coletivo. Eu vou passar a palavra porque eu acho que as mulheres aqui têm muito a acrescentar no papo, e a Daniela, que é a minha parceira de produção do filme, está na frente do coletivo Mulheres Cuidadoras. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Então, vou passar logo para a Daniela. Obrigada, agradeço a todas as pessoas. Então, vamos lá, né? Vou falar um pouquinho do coletivo. Na verdade, quem tinha que estar aqui é a Yolanda, que está ali com a gente. Levanta a mãozinha, Yolanda, que é a nossa entrevistada e também representante do Núcleo de Participação Social do Coletivo Mulheres Cuidadoras no Rio de Janeiro. Então, só para explicar um pouquinho, esse coletivo surge de ações que nós, no IPUB, na UFRJ, começamos a desenvolver durante a pandemia com mulheres familiares da rede de saúde mental. Então, todas nós experimentávamos, né, uma situação ali de crise do cuidado em plena pandemia, e nosso primeiro atendimento nós acolhemos 100 mulheres do Brasil inteiro, porque eram acolhimentos remotos. Esse se torna, então, nosso carro-chefe de trabalho. Nós temos hoje 517 mulheres inscritas em 4 anos de projeto, 250 mulheres que aderiram às ações remotas e presenciais do projeto. Todo o nosso trabalho com esse coletivo de mulheres que agora se encontram, se apoiam, se solidarizam, criaram laços de amizades. Nós temos casos lindíssimos no coletivo de mulheres que apoiam as outras para fazer preventivo, rastreamento de exames de preventivo, né, exames de mama, enfim. Então, esse sofrimento social que mulheres que cuidam viviam em isolamento, nós tentamos, de uma certa forma, com acolhimento e tirando essas mulheres de um cuidado solitário para um cuidado solidário, promover saúde mental para essas mulheres. No entanto, a gente está diante de um desafio enorme da construção de uma política pública que garanta direitos ao cuidado, e a nossa pauta no projeto de extensão e pesquisa, agora nós estamos desenvolvendo uma pesquisa com a participação de familiares envolvidas como equipe de pesquisadoras, levantando também o perfil de sobrecarga, insegurança alimentar, vulnerabilidade social, para que a gente tenha dados para pautar esses direitos. O que nós temos hoje como um grande desafio, que eu quero lançar para o debate em relação ao campo da saúde mental, é que há 20 anos nós avançamos muito em relação aos direitos de pessoas com sofrimento mental. O Brasil tem uma política nacional de saúde mental pautada pela reforma psiquiátrica, que, então, vai fechando os manicômios, o modelo asilar, e substituindo o cuidado no território, o cuidado comunitário. No entanto, quem sustenta o cuidado comunitário? Mulheres, que, então, assumiram a cena do cuidado em liberdade. Não há mais as instituições, há um cuidado no território, e nós vemos mulheres sozinhas, desamparadas, sustentando como pilares. Então, a política nacional, e essa política que vem aí, ela vem, de fato, trazer uma resposta a uma lacuna enorme que restou da reforma psiquiátrica, e são os direitos de quem cuida. Essas pessoas com sofrimento mental que vivem em liberdade, né, no cuidado territorial, são pessoas que têm direitos assegurados. Nós avançamos como país na cidadania dessas pessoas com transtornos mentais. Tem BPC, tem LOAS, né, tem programas de assistência. No entanto, uma mulher vive apenas com o benefício
da pessoa que ela cuida, do seu familiar. E o próprio trabalho que ela executa cotidianamente, solitariamente, não é reconhecido como trabalho e, portanto, segue o ciclo da feminização da pobreza, da vulnerabilidade social, do adoecimento, da sobrecarga. E é urgente que políticas intersetoriais possam se somar a essa política da saúde mental pública no SUS. Então, nossa pauta é essa. Nós temos também produzido com o mote Mulheres Cuidadoras, que é o nome do nosso projeto e do nosso coletivo, uma certa politização dessas familiares que começam a se ver como cuidadoras, é a pauta do trabalho, do cuidado, da garantia de direitos, mas, primeiro, elas precisam também se redescobrir como mulheres. Então, mulheres vêm antes de cuidadoras e traz também a força de uma política de enfrentamento a essas iniquidades. Então, nosso debate também está colocado nessa pontuação. Obrigada, Daniela e Fernanda, que se complementam aqui na fala. E super importante ver a universidade preocupada com esse processo, em especial porque pode também nos fornecer não só esse atendimento ao público que vocês fazem, mas também dados objetivos sobre o impacto na saúde mental. Então, é central que a universidade se ocupe desse papel, que é de maneira também científica, demonstrar o quanto que isso fragiliza a saúde mental dessas mulheres. Então, eu fico muito feliz, como filha da UFRJ também, que eu fiz o mestrado e o doutorado lá pertinho de vocês, que eu fiz na ECO, na comunicação. Então, fico muito feliz de ver que na Praia Vermelha também tem esse trabalho tão fundamental e importante. Quero agradecer por vocês terem cedido o filme para a gente passar aqui hoje, que, sem dúvida nenhuma, a linguagem... E, quando a gente fala de política, a política vem uma coisa muito dura, né? E, quando a gente usa outros tipos de linguagem, como o audiovisual, a gente consegue outras dimensões, a gente consegue também garantir um processo sensível de reconhecimento da dor e da luta dessas mulheres. Então, é um instrumento importante, por isso que a gente fez questão que pudesse também passar aqui. Então, muito obrigada pelo trabalho de vocês. Bom, vou convidar a senhora Cíntia Matos, da Casa Cuidado, do Fórum Estadual do Cuidado, para fazer uso da fala. Boa tarde, todas, todos e todes. É com muita felicidade, né, que eu componho essa mesa com tantas mulheres que pensam, que pautam o cuidado na ponta, né? Então, eu sou fundadora da Casa Cuidado, que é um espaço de fortalecimento feminino que fica lá na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, no Parque Paulista, né? Um espaço onde a gente pensa o cuidado na centralidade da vida dessas mulheres, né? Como que o cuidado impacta diretamente na vida das mulheres e mulheres negras que atuam naquele território. A casa, hoje, ela é composta por 7 mulheres, né? Dessas 7 mulheres que fazem a coordenação comigo, hoje estão 3 aqui, Cida, Giane e Gi, né, que estão comigo nessa batalha de pensar o cuidado nesse lugar tão incipiente que é a Baixada Fluminense. Mas eu quero também falar um pouquinho sobre o Fórum Estadual do Cuidado, né, um fórum que nasce no dia 5 de setembro de 25, lá na sede da ONG Sim, Eu Sou do Meio, em Belfor Roxo. Então, assim, é com muita felicidade que o fórum ele nasce da Baixada para o estado do Rio de Janeiro. Isso é muito emblemático, porque as dores e as delícias que nós sofremos na Baixada é totalmente diferente das dores e das delícias que sofrem aqui na capital, né? Para chegar na capital é difícil, a mobilidade urbana é difícil, e esse fórum ele veio fazer um recorte, não só de classe, de raça e de gênero, mas de território, né? De territórios cuidadores, como a gente costuma dizer na Baixada Fluminense. Então, o fórum ele é um espaço de articulação política, o fórum ele é um espaço para escuta. A gente precisa entender que os espaços onde as mulheres estão são espaços que a gente precisa minimamente ter essa sensibilidade de ouvi-las, né? Então, com muito carinho, com muito orgulho, estou vendo Carla aqui lá da Zona Oeste, né, e tantas outras mulheres que compõem esse fórum,
Renata, e acho que uma coisa importante que a gente já conversou um pouco sobre isso, né? O fórum, tanto o fórum quanto outras articulações políticas de base comunitária, elas precisam que o orçamento esteja no planejamento, né, das atividades que a gente pauta. Então, é muito emblemático, né, esse surgimento do fórum e as pessoas entenderem que o fórum não é da uma instituição ou outra, né? O fórum ele precisa dialogar com o Estado do Rio de Janeiro. A gente está com um diálogo na região serrana, aqui na metropolitana, na Baixada Fluminense, na região dos lagos, porque a gente quer escutar as vozes das pessoas para a gente compor juntas, juntos e juntos esse Fórum Estadual do Cuidado do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Cíntia. Só falar para a galera que está filmando aí, que estão levantando aqui alguns cartazes com alguns dados importantíssimos sobre a situação do cuidado no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, e também tem um recorte da Baixada Fluminense. Então, é fundamental, porque esse é o recado dado pelo Fórum, o Fórum Estadual do Cuidado. Eu acho que esse elemento é central, porque muitas vezes a gente não tem acesso a essas informações. Então, o Fórum Estadual do Cuidado, que eu tive o prazer de estar no lançamento lá na Baixada Fluminense, na ONG Sim, Eu Sou do Meio, justamente compreendendo e colocando o nosso mandato à disposição para essa luta, porque a gente entende que quanto mais organizada estivermos com a sociedade civil, com as universidades, com as casas legislativas, inclusive a deputada Tarília Petroni também estava conosco no lançamento do fórum, é central para que a gente possa garantir a sensibilização de todas as instituições. Então, o Fórum Estadual do Cuidado vem garantir também a possibilidade de aglutinar todas essas iniciativas, mas, mais que isso, de propor também políticas públicas para a superação das desigualdades que é tão pautada a partir do cuidado dessas mulheres negras, de favelas e periferias e da Baixada Fluminense, porque esse tema que a Cíntia traz com relação à mobilidade, a Sana estava até aqui falando comigo, é um tema central quando você fala de política do cuidado. Então, a gente pode e deve garantir que todos esses temas passem também pela preocupação com a produção da política pública mais assertiva e concreta nesse sentido. Então, eu passo agora a fala para a senhora Débora Silva, do Sim, Eu Sou do Meio, também do Fórum Estadual do Cuidado. Obrigada. Eu trouxe um fã-clube aí, né? Tem a galera, dei R$100 para cada uma. Obrigada, meninas. Essas mulheres todas, né, vieram dos territórios que a gente chama de territórios cuidadores, né? Baixada Fluminense, Zona Oeste, tem uma galera aí bem potente. Obrigada. Saudar a mesa, agradecer mais uma vez a Renata. Meu nome é Débora Silva, eu sou fundadora e também gestora da ONG Sim, Eu Sou do Meio, é uma ONG que existe em Belfor Roxo, terceiro pior IDH desse estado. Faço parte do fórum, né, da construção desse fórum, que é recente, é um fórum recente, mas que o cuidado não é recente. O cuidado ele é um direito humano, ele existe desde sempre, e ele existe desde sempre, como já foi dito aqui, por um gênero, né? Então, predominantemente, são mulheres. Mas a gente não pode só feminizar o trabalho do cuidado. A gente também precisa racializar o trabalho do cuidado. Majoritariamente, são mulheres negras que atuam na pauta do cuidado. Por isso, para mim, o Fórum Estadual do Cuidado é muito simbólico ele também nascer na Baixada Fluminense. São mulheres que têm que sair muito cedinho da Baixada, 3h30 da manhã, forma-se uma fila na frente da minha casa, gigantesca. E um ônibus passa para trazer essas mulheres para cá. A maioria delas dão faxina na Zona Sul e na cidade do Rio de Janeiro. Muitas delas estão abrindo os restaurantes para a galera tomar café. A gente está falando de um contingente populacional
muito grande, feminino, que... E aí, no Brasil, né, quando a gente fala de Brasil, são quase 6 milhões de mulheres empregadas domésticas nesse país. E a maioria são mulheres negras. Né? Em avanços e retrocessos, a gente sabe sobre quem o cuidado e o trabalho do cuidado recai. Agora, em setembro, nós fizemos uma conferência muito importante, né? A Renata também participou em vídeo, Talíria Petroni, professora Nilza Rogéria da PUC, Cibele, também da UFRJ, participou, muitas pessoas, o pessoal da Casa Fluminense, que também é parceiro nosso nessa construção da pauta do cuidado aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente participou de um projeto chamado Lideranças que Cuidam, a Luísa vai falar sobre isso também. E nós tivemos quase 500 respondentes. Eu não sei se dá para... Ah, está ali. Você pode subir um tiquinho para mim, que eu vou falar... Isso. Aí, a gente trouxe esse recorte, né, da geografia do estado do Rio de Janeiro, dessas quase 500 respondentes. Então, 94%, não sei se... dá para diminuir a luz aqui, por gentileza? Para todo mundo enxergar? E aí, quase 500 respondentes, foram 480 e poucas mulheres que responderam. 94%, como a gente diz, né, é um trabalho feminizado, são mulheres. E aí, quando a gente perguntou sobre as horas que essas mulheres trabalham, vocês percebem que ali 63,9% trabalham mais de 6 horas por dia no trabalho do cuidado. Quase 500, e aí isso é um recorte importante para a gente entender, trabalham mais de 6 horas por dia no trabalho do cuidado. Na média nacional, né, quando a gente fala de média nacional, para as mulheres negras, é 21,4 horas por dia. Essas mulheres que responderam, as respondentes desse formulário, trabalham mais de 40 horas. Então, a gente precisa começar a entender, e o Estado ele precisa se responsabilizar por isso, sobre quem são essas mulheres que estão nos territórios cuidadores e como essas mulheres são cuidadas. Eu acho que eu tenho certeza, né, dos avanços dessa política é que ela olha para as duas pontas da lança. Ela olha para a mulher, para a pessoa que precisa do cuidado, mas também para a cuidadora. Mas não adianta só estar escrito. A gente precisa, né, deputada, de orçamento, como a Cintia acabou de dizer, que alcance essas mulheres, tanto das que cuidam, quanto das pessoas que precisam de cuidado. E aí, quando a gente vai, né, descendo um pouquinho mais aqui, 81,6% dessas mulheres, como a gente diz, são negras. Precisamos de reparação histórica. A pauta do cuidado e a política do cuidado precisa reparar historicamente o trabalho dessas mulheres negras que giram a economia do Estado, do país e do mundo. São essas mulheres que precisam ser reconhecidas e esse reconhecimento precisa vir acompanhado de políticas públicas eficazes. E a ideia é que a política do cuidado esteja interseccionada com as outras políticas e com um olhar efetivo para as mulheres negras, que são as maiores cuidadoras nesse país. E aí, para finalizar, né, a gente tem um recorte muito grande aqui de onde vieram essas respostas. A maioria são Baixada Fluminense, até porque o fórum emerge na Baixada, então a gente tem uma capilaridade importante na Baixada, mas a gente quer cada vez mais, né, e aí agradeço o espaço da Renata. Toda vez que eu sento aqui, é sempre a Renata que me traz. Ninguém me traz, não, só a Renata. A Renata tem essa coragem. Deputada Renata tem essa coragem. Mas 78% das respondentes são da Baixada, e a maioria, e tem muitas mulheres aqui. E aí os tipos de cuidados que são importantes, né? Dessas 500 respondentes disseram que o maior tempo de cuidado é com o lar, é a casa. Sim ou não? A casa parece que tem vida própria. Toda hora tem alguma coisa para fazer. 20% dessas mulheres falaram que cuidam das suas crianças. 19% do cuidado com os idosos. E aí precisamos pensar, a galera idosa está aumentando, a pirâmide está invertendo, nós teremos um contingente de pessoas idosas, as mulheres não querem ter mais... Quantos? Minha avó tinha 12 filhos. Minha mãe teve 4, eu tive 1. Então, está diminuindo. Quem é que vai cuidar dos idosos? Quem é que vai cuidar da gente? Então, o Estado precisa se responsabilizar por isso. E o cuidado com pessoas com deficiência 10,4, lembrando, isso é um recorte, pessoal da enfermagem, e ali eu achei muito legal que as pessoas colocaram um trabalho voluntário. Eu sou uma liderança. Quantos trabalhos voluntários eu faço? Quantos adiamentos de fim de mundo eu faço dentro do meu território, na vida de inúmeras pessoas, Cíntias e várias lideranças que estão aqui. Eu sou uma liderança que vivo no chão da Baixada Fluminense todos os dias, em Belfor Roxo.
500 mil habitantes, 5% tem acesso à universidade e 7% a emprego formal. 40% vive com menos de R$500. Sou eu que estou lá, junto com outras lideranças adiando o fim do mundo, como diz a Ailton Krenak, e como inúmeras outras lideranças aqui. Então, isso é um pouquinho do cenário que a gente tem. Como eu disse, o fórum é novo, mas eu estou muito orgulhosa, né, da gente poder trazer um material como esse, que faz parte também para vocês, assim, para a gente replicar isso. Repito, são as mulheres que estão nos territórios todos os dias que precisam que o recurso chegue. Então, que o Estado compute quanto de trabalho, do cuidado, essas mulheres produzem nesse Estado, e que esse trabalho, que é invisibilizado, retorne para esses territórios que mais cuidam. Mais uma vez, é feminizado, mas ele também é racializado. Nós precisamos sempre dizer que quem mais cuida no trabalho do cuidado são mulheres como eu, como Renata, como sim, são mulheres negras. Obrigada. Obrigada, Débora. Super importante isso da tabulação, né? Eu sempre falo da pesquisa feita e de como ela é demonstrada, né? Então, o Fórum do Cuidado teve o cuidado de apresentar esses dados aqui, e é importante o título que abre esse trabalho feito pelo Fórum Estadual do Cuidado. O cuidado tem cor, gênero e CEP. Isso é super importante que a gente saiba, para não dizer que, se eles nos inviabilizam e invisibilizam, a gente tem que dizer que a gente sabe onde exatamente está a economia do cuidado, girando a possibilidade de existência de todo um projeto econômico numa cidade, num estado e numa região metropolitana, né, que pega a Baixada Fluminense. O quanto que isso também é caro para o Estado, que não vê a população, em especial que tem que acordar 3 horas da manhã para estar aqui garantindo que essas mulheres da classe média alta tenham a possibilidade de trabalhar, então deixar os seus filhos com mulheres que também cuidam dos filhos de outras mulheres. Então, é exatamente isso que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando dessa perspectiva. Então, eu convido agora a senhora Aline Inglês, que é superintendente de articulação institucional de políticas transversais da Secretaria Estadual de Mulheres. Obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, e cumprimentar a deputada Renata Souza, né, pela iniciativa de chamar essa audiência pública de um tema tão importante. Em segundo lugar, gostaria de parabenizar aqui as diretoras, a produção, enfim, do documentário, né, a Daniela, a Fernanda, enfim, de extrema sensibilidade. E eu acho que, como bem colocou a deputada Renata, eu acho que quando a gente usa a arte, né, ao nosso favor, a gente dá uma concretude até de sentimentos, né, uma concretude de um contato, de fato, muito maior, de uma empatia, né, eu acho que gera uma empatia maior para quem assiste um documentário, né, de tamanha sensibilidade como esse que vocês produziram. Parabéns. Gostaria, inclusive, né, se fosse possível, de ter a oportunidade de depois a gente, né, conversar, enfim, pensar também na divulgação aí desse documentário. Bom, queria dizer que a Secretaria de Estado da Mulher, né, eu estou aqui nessa audiência representando a nossa secretária, a secretária Luísa Aguiar, e a nossa secretaria, que é a primeira secretaria da mulher, né, do Estado do Rio de Janeiro, né, foi criada em 2023, e desde então a gente vem trabalhando com bastante afinco no sentido de promover, de formular políticas públicas em direção à promoção da igualdade de gênero, que eu acho que, como bem colocou a Débora, eu acho que a questão do cuidado é uma questão que envolve a questão de gênero, sem dúvida nenhuma, né? Mas a questão racial também precisa ser colocada, porque eu não tenho dúvida disso, que as mulheres negras são as maiores impactadas, então a gente precisa ter esse olhar.
E, nesse sentido, né, concordando aqui também com a colega Daniela, eu acho que a questão da pandemia, né, acho que jogou luz em relação a essa história, a questão do cuidado nunca deixou de ser um problema, nunca deixou de afetar todas nós, mulheres, mas eu acho que a questão da pandemia realmente fez a gente parar para pensar sobre isso. E eu acho que a gente, enquanto poder público, a gente, enquanto executivo, assim, a nossa missão é conduzir, formular políticas públicas, porque eu acho que é isso, assim, a nossa responsabilidade assumir essa função, assumir políticas do cuidado, para que a gente consiga tirar essa sobrecarga, de fato, sobre as mulheres e a gente consiga, de fato, possibilitar que as mulheres tenham a sua autonomia garantida. E aí, quando a gente garante a autonomia econômica, né, das mulheres, a gente também está evitando que essas mulheres entrem, né, num ciclo de violência, né? Então, é importantíssimo falar da questão do cuidado. Eu acho que ela perpassa diversas outras temáticas relacionadas às mulheres. E queria dizer que a gente, enquanto Governo do Estado do Rio, enquanto Secretaria de Estado da Mulher, a gente está envolvido diretamente, né, a gente até se antecipou, né, deputada, com a formulação aqui, a sanção do nosso decreto. Né, então, a gente tem um decreto que implementou um comitê gestor para a implementação, para a formulação do nosso plano estadual de políticas do cuidado. E, nesse comitê, ele é um comitê intersetorial, então ele está envolvendo diversas secretarias de Estado nesse debate, nessa discussão, e envolve também a sociedade civil. Então, nós temos ali representações também do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, a qual também eu faço parte. Então, temos representações da sociedade civil, temos setores como a saúde, como a Secretaria de Envelhecimento e Juventude, como a Secretaria de Saúde, como a Subsecretaria de Políticas Inclusivas, né, que trabalha com a questão da pessoa com deficiência, entre outros órgãos estaduais ali debatendo, discutindo essa política. E, para além disso, a gente tem também buscado essa interlocução, né, com a sociedade civil. A gente já esteve conversando com a professora Cibele, do Observatório, a gente já esteve conversando com a professora Tamires Ribeiro, também, que foi uma professora maravilhosa, com quem eu tive, né, o prazer de interagir, de conhecer um pouco mais do trabalho na Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. E agora, na próxima semana, deputada, a gente vai estar representando o Estado na Academia do Cuidado, que está sendo promovida pelo MDS, né, no âmbito federal, o Ministério do Desenvolvimento Social, num debate e uma troca de experiências dos estados, de alguns municípios também, e eu acho que até numa preparação para a questão da adesão ao Plano Nacional. Então, se eu posso dizer para vocês em que ponto nós estamos aqui no Estado do Rio, eu acho que é nesse ponto. Então, a gente vem buscando essa interlocução, essa orientação em relação ao governo federal, para que a gente possa também, né, posteriormente, levar também a orientação, a capacitação, a promoção dessas políticas também para o âmbito dos municípios. Tá? Então, acho que é isso. Fico à disposição. Meu contato, né, a assessoria da deputada tem, deixo meu contato à disposição para todas vocês. E, na medida do possível, eu espero que a gente se encontre novamente em outros debates, em outras discussões, porque eu acho que a gente não constrói a política pública sem essa interlocução com a sociedade civil, sem ouvir as demandas, né, das mães, das mulheres que cuidam de pessoas com deficiência, de pessoas idosas, enfim, entre, né, tantas outras questões aí que nos perpassam. Obrigada. Boa tarde a todos. Aproveitar só para me desculpar, mas eu vou precisar sair mais cedo, até por uma demanda de cuidado. Mas, enfim, mas como eu disse, eu fico à disposição. Tá bom? Obrigada, deputada. Obrigada, Aline. É super importante essa interlocução com a Secretaria de Estado da Mulher, justamente porque não só a questão do plano estadual do cuidado e essa interlocução também com o governo federal, inclusive iríamos, né, estávamos ali na tentativa de irmos juntas no lançamento, né, do Programa Nacional do Cuidado, e foi adiado. À época, acho que tinha um problema de agenda com o próprio presidente Lula, então não teve, mas essa costura ela é fundamental. E a gente também está reverberando um pouco da fala da Débora e da Cíntia com relação ao orçamento. A gente teve reunida com a própria Aline, com o próprio secretário de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, falando do orçamento mulher e quais eram as rubricas necessárias e importantes, algumas que a gente viu que foram executadas, outras não, e, em especial, quando a gente falou de trabalho e renda,
para as mulheres, então, que aí envolve outra secretaria, que é a Secretaria do Trabalho. Enfim, a gente está afinando esse diálogo com a Secretaria da Mulher e a Secretaria... Obrigada, gente. E com a Secretaria de Planejamento, justamente para acompanhar o Orçamento Mulher e para garantir que também a gente começou a discutir essa semana... Alguma coisa rolou. E a gente começou a discutir essa semana aqui na Assembleia Legislativa a lei orçamentária, né, a peça orçamentária que será votada para o exercício do próximo ano. Então, a gente também vai garantir, e estamos fazendo essa discussão a partir da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, também de garantir, na lei orçamentária, uma rubrica específica para o orçamento no que tange à política do cuidado. Então, a gente está fazendo um pouco essa perspectiva de intervenção no orçamento do Estado para garantir que o orçamento, de fato, tenha a política para as mulheres e que a política do cuidado esteja diretamente colocada nesse sentido. Então, a gente está fazendo esse momento de discussão. Quero convidar agora a senhora Cibele Henriques, Cibele Henriques, do Observatório do Cuidado, do Fórum Estadual das Mães Atípicas. Cibele, que também esteve muito com a gente aí discutindo o nosso projeto de lei, que hoje é lei da política do cuidado no âmbito do Estado, que teve era o Observatório do Cuidado e também a Casa Fluminense, que vai falar depois, mas que também ajudou a gente a pensar e a construir esse projeto de lei, que hoje é lei no Rio de Janeiro, mas que tem ali um veto parcial que a gente vai tentar derrubar aqui pela Assembleia Legislativa. Então, Cibele, é contigo. Inicialmente, vou fazer aqui minha autodescrição. Boa tarde para todos, todas e todes. Vou falar novamente no microfone, né? Boa tarde para todos e todes. Eu me chamo Cibele Henriques, como a Renata trouxe, né? Sou uma mulher negra, uma mulher de axé, mãe atípica, professora, assistente social e cofundadora do Observatório do Cuidado e também do Fórum Estadual de Mães Atípicas do Rio de Janeiro. É muito importante esse momento aqui. Queria parabenizar, né, a nossa mandata Renata Souza, toda a sua assessoria, e também saudar a mesa aqui presente, estar, né, com pessoas tão importantes que constroem a luta da política do cotidiano do cuidado, né? A gente tem uma política que é macro, que é essa que a gente está falando, da Política Nacional do Cuidado, com a intenção de centralizar a política administrativamente, mas a política cotidiana do cuidado. A gente tem lideranças que estão aí há muito tempo na construção desses movimentos sociais de cuidado, de sobrevivência, de cuidado comunitário, de territórios cuidadores, assim como a sociedade civil presente. Então, queria saudar a todos. E falar, né, que é muito importante estar aqui representando, eu estou aqui representando um grupo imenso do Observatório do Cuidado, uma rede de pesquisadores, e também o Fórum Estadual de Mães Atípicas do Rio de Janeiro, né, com o compromisso da gente pensar, né, não só essa política macro, mas pensar ela nos territórios, principalmente nos territórios de favela e comunidades urbanas. Porque nós sabemos que, historicamente, o que nos sobrou no 14 de maio foi a construção de uma política de descuido, e a gente quer a construção de uma política do cuidado. E uma política do cuidado a nível nacional, estadual e municipal, territorial. Cadê o moço? Ah, está aqui. No qual, né, a gente sabe que, historicamente, de lá para cá, quem sustentou toda a construção do cuidado no Brasil, esse cuidado foi um sistema realizado por mulheres negras, mulheres essas de territórios periféricos, de favelas, de comunidades urbanas, como bem lembrado por Débora, muito bem lembrado por Cíntia, né, e mostrado no documentário. Eu costumo falar que o Observatório do Cuidado ele nasce também muito da minha vivência como militante, como mãe atípica, que trabalhei na rede de saúde mental, e não tenho vergonha de dizer isso. Muitas vezes, como assistente social da rede de saúde mental, eu orientava famílias e mães e não sabia o que era cuidar. E quando eu me transformo em uma mãe atípica, sou mãe de uma criança, e eu percebo que eu lá errei.
Errei muitas vezes quando eu falei para a mãe, olha, isso, aquelas orientações lindas dos profissionais. Mas, quando chega em casa, a realidade é outra. A realidade que rede de apoio, rede de suporte, SUS, CRAS, CREAS, Clínica da Família, né? A gente tem agora o CAPSI, CAPS-AD, roda leito 3 à noite, mas quem é o CAPS 4, CAPS 5? Somos nós, mulheres que estamos em casa. Somos nós que atendemos de madrugada as necessidades dos nossos usuários. Então, rede de apoio é quem a gente pode contar e ligar. E falar, olha, vem aqui me buscar que eu quebrei o pé. Não dá para fazer isso com rede de suporte SUS. Muitas das vezes, as mulheres negras, eu trabalhei muito em emergência estadual, digo isso, chegavam na emergência gritando, porque somente gritando você é atendida. Eu também, se eu tiver que gritar para ser atendida, eu vou gritar. Mas aí a gente tem que construir uma política de cuidado, que esse cuidado não seja desigual. Né? Não seja desigual para quem mora na periferia, na favela, para quem mora nas comunidades urbanas, porque, né, quando a política, né, no 14 de maio, a gente tem a política do descuido, quem segurou a barra até hoje segura é o sistema de cuidado de mulheres negras. E seguram não só de outras mulheres negras nas periferias, mas também produz riqueza socialmente apropriada pelo Estado brasileiro. Porque todo mundo, para sair de casa, precisa de cuidado. Todo mundo aqui precisou de cuidado. Eu falo para os alunos, ninguém tem aquela mesa de café da manhã da Odete Reutemann. Não temos. Se você não acordar, negociar com o seu sono, acordar mais cedo, fazer seu café. E, para quem mora na Baixada, acorda mais cedo ainda. Para quem mora em Niterói, quem mora na Zona Oeste, você não vai ter cuidado. Né, as mulheres, né, numa escala que eu falo que é 7 vezes 1, né, nem 6 por 1, porque mulher não tem descanso domingo. Quando faz sol, uma mulher fala com a outra, vou lavar roupa, vou fazer comida, vou preparar. Então, nós estamos numa escala 7 por 1. Né, eu não vou me alongar aqui, mas eu acho, né, e aí, por favor, aqui concluir, tanto o Fórum de Mães Atípicas do Estado do Rio de Janeiro, no qual eu sou cofundadora, e aí aglutinando outras instituições, como a Organização Mulheres de Atitude e outras que trabalham em território de favela. Também na Maré nós temos 700 mulheres, mães atípicas, que estão lutando no Complexo do Alemão, na Penha. Quando a gente não discute orçamento e plano, a gente vai discutir sobrecarga, adoecimento psíquico dessas mulheres. Muitas delas estão adoecendo. E a resposta disso, para me concluir aqui, é medicalização. Eu falo que vai desde o analgésico para a dor lombar, porque a mobilidade no metrô, no trem, no ônibus, com as mulheres é sacudindo, é todo freando, e vai até uma medicalização de Rivotril. A gente se medicaliza para poder cuidar. Então, falar sobre essa política é muito importante. Ter fóruns de participação popular, de construção ativa, é imprescindível, não só para racializar, para enegrecer o debate, porque foram as mulheres negras que lutaram pela política de saúde nacional da população negra, que tiveram na luta antimanicomial e que acabam sendo aquelas que pagam o custo social, racial e, né, econômico do cuidado. Isso não foi equacionado na política da antimanicomial, porque a gente acaba sendo cuidadoras em tempo integral. E ser cuidadora é sinônimo, para fechar aqui, de pobreza de renda e pobreza de tempo. Nenhuma mulher tem riqueza de tempo para se autocuidar. O direito ao cuidado, o direito a cuidar e o direito ao autocuidado depende de tempo. A gente precisa negociar tempo, e tempo é vida. E se tempo é dinheiro, a gente também quer essa riqueza socialmente produzida e vai requerer um orçamento, um sistema de financiamento do Estado. Muito obrigada. Para a Luíse. Bom, muito obrigada, Cibele. Super importante as suas colocações, em especial no que tange, né, as mães atípicas, né? Quando a gente pensa nas mães atípicas e todo esse processo, a Vanessa está aqui, daqui a pouco vai falar com a gente também, mas como pensa nesse processo de omissão do próprio Estado. É muita omissão, é muita negligência. Então, é central também que as mães atípicas estejam organizadas nesse sentido. Então, eu passo agora a palavra para a senhora Luíse Sampaio, que é coordenadora de informação da Casa Fluminense.
Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Saudar a mesa também. Muitas companheiras e companheiros que estão aqui com a gente nessa tarde tão especial. Acho que vou tentar não me alongar, porque a gente tem aí uma lista de lideranças para falar também depois da mesa. Então, vou tentar reduzir aqui o máximo possível. Acho que só reverberando um pouco do que já foi trazido, acho que tem 2 pontos importantes quando a gente pensa cuidado no Brasil. O primeiro, e acho que o mais antigo, é que a gente tem que entender que o cuidado no Brasil ele vem de uma herança muito escravocrata, né? Então, a gente está falando de mulheres negras e indígenas que estão fazendo esse cuidado sem remuneração antes do Brasil ser Brasil. Isso cria uma cultura, né, de olhar para essas mulheres e entender que elas são um cuidado, que é difícil de ser vivida, mas principalmente difícil de mudar, na lógica mesmo dessa imagem de quem são essas cuidadoras. E também difícil entender agora que isso é um trabalho, né? Porque a gente criou um Brasil onde isso não era um trabalho, onde essas mulheres não eram pessoas, elas não eram brasileiras, e que o que elas faziam não era remunerado. E aí uma discussão atual também, que eu acho que acaba tangendo isso, é que quando a gente começou a discussão de cuidado no Brasil, a gente não discutiu dinheiro. Então, o Brasil, dentro da América Latina, é o primeiro país que vai discutir política de cuidado sem discutir PIB. E aí, o que a gente está olhando para essas mulheres de que forma, se não diferente daquela que a gente estava desde o início do Brasil? Então, acho que essa é uma reflexão importante para a gente pensar que talvez a gente aqui nessa sala, e talvez quando a gente fale de cuidado, a nossa lógica mudou, né? A gente olha porque é feito como trabalho, mas o quanto isso mudou quando a gente fala de discussão política nacional. E aí, para trazer um pouco do que é a Casa, né, para quem não conhece, a Casa Fluminense é uma organização que atua há 13 anos aqui na região metropolitana do Rio. A gente tem 3 frentes principais de mobilização, que é de apoio a projetos sociais da Baixada ao Leste Fluminense, o eixo de informação, que é o eixo que eu coordeno, que é sobre a elaboração de dados, que hoje a gente vive numa ausência muito grande de dados, quando a gente pede um viés racial, de gênero, principalmente quando a gente tenta interseccionar essas 2 coisas, e ainda mais desafiador quando a gente olha para a Baixada e para o Leste, né? Muitas vezes a gente acha o dado para o Rio de Janeiro, mas quando a gente vai para a Baixada, a gente vai para Belfort Roxo, Duque de Caxias, esse dado não existe. Então, a discussão também sobre política pública fica muito privada e muito restrita à realidade do Rio de Janeiro pela falta de dados. Então, a gente tenta também produzir e incentivar que esses dados sejam feitos dentro dos territórios e de incidência, que é um pouco essa junção, né? O que a mobilização e apoio a esses fundos, junto com essa produção de dados, pode colaborar para uma construção de uma metrópole mais justa. E aí eu acho que é importante, para corroborar também com o que a mesa já trouxe, que na Central do Brasil a gente costuma falar que todos os dias acontece um Réveillon. São 2 milhões de pessoas circulando da Baixada e do Leste Fluminense vindo para o Rio de Janeiro para cuidar. E aí eu sempre fico nessa reflexão, porque quando está o Réveillon em Copacabana, tem operação, né, para a cidade, tem mais ônibus, e todo dia na Central do Brasil acontece um Réveillon silencioso, né, que tem muito a ver também com essa temática do cuidado, como isso tem sido feito de forma silenciosa até hoje. E aí, acho que, para falar sobre esse silêncio, a gente, na Casa, tem produzido o que eu tenho chamado do ciclo de ausência de políticas públicas de cuidado. Então, quando a gente olha para a região metropolitana, e aí, começando pelas pessoas que estão gestando, menos de 1/4 das gestantes fazem o pré-natal mínimo. Então, a gente está falando de pessoas que estão gestando e fizeram menos de 6 consultas de pré-natal. E aí, quando essa criança nasce, mais de 70% dessas crianças, até 3 anos, não estão dentro das creches. E aí, quando essas crianças são filhas de mulheres negras, a gente está falando de 78% das mulheres que estão em extrema pobreza. E esse ciclo ele se repete antes mesmo do Brasil ser Brasil. Então, quando a gente vai falar sobre os desafios do cuidado, a gente tem duas vertentes. Uma que é a política pública de ausência do que era básico, do que era direito básico, e tudo aquilo que a gente precisa elaborar e criar para ter um sistema de cuidado, né? Então, a gente tem que ter creche, tem que ter pré-natal, tem que ter essas coisas que são básicas, direito constitucional básico, e a gente ainda tem um desafio de criar um sistema de cuidado para além disso, né? Porque isso é o mínimo que todo mundo precisa. E aí, em contraponto a esse ciclo de ausência de cuidados, a gente tem, dentro dos territórios, as lideranças, né? E aí aqui a gente tem 2 exemplos também de pessoas que participaram da formação da Casa. E quando a gente fala dessas lideranças e desses projetos, acho que é importante pontuar, primeiro, que, claro, são liderados em sua maioria por mulheres negras e são liderados, em sua maioria, por mulheres negras que estão no que eu chamo de quíntupla jornada de trabalho, né? Então, elas trabalham pro território,
trabalham para si, estudam, são mães, são mulheres, e ainda estão fazendo um trabalho frente a essa ausência de políticas públicas, né? Então, a gente fala muito sobre não remuneração no ambiente da discussão de cuidado, mas, na verdade, a Tamires Ribeiro, que já foi citada aqui, ela fala sobre remuneração desviada. Porque, enquanto o Estado não está lá, tem alguém fazendo, né? Essas pessoas, o que nos manteve vivas até aqui é porque tinha alguém lá fazendo, tinha essa rede de apoio, que normalmente são essas lideranças, né? Essa é a pessoa que você vai ligar quando tem enchente, quando tem problema, tem uma pessoa, e não é o poder público. Então, o que o poder público tem feito hoje é uma remuneração desviada com essas lideranças. E aí eu estou trazendo esse contexto geral para apresentar a cartografia do cuidado, não sei quem pegou aí da entrada, porque eu acho que vou passar aqui para a mesa também. Um dos motes principais da cartografia foi conseguir mapear quem são essas pessoas que estão no território fazendo um trabalho que era do poder público, quando a gente olha para cuidado. E aí, por que a gente fez esse mapeamento, né? E esse mapeamento ele é uma construção coletiva de várias pessoas que estão aqui, estão na mesa, mas também estão aqui do meu lado, porque, enquanto a política está sendo construída e debatida, o cuidado já está sendo feito nesses territórios, né? Então, a gente entende, e a Casa vem falando muito sobre isso, que tem muitas tecnologias sociais de territórios que já poderiam ser políticas públicas. Então, a gente não vai começar a discussão de cuidado, que pena que a representante do Estado não está aqui, a gente não vai começar a discussão do cuidado do zero, porque existem já equipamentos de cuidado dentro dos territórios. Então, isso daqui, a cartografia, ela é um mapeamento dos equipamentos de cuidados comunitários que os territórios já produzem, né? E que a gente entende que essas tecnologias sociais devem ser o pontapé para a criação e elaboração do sistema de cuidado estadual do Rio de Janeiro, né? A gente não vai partir do zero. E aí eu acho que, para quem está aí com o mapa, a gente tem todas as lideranças, são 18 lideranças, tem a descrição do trabalho de cada um dos projetos, uma descrição das lideranças, e tem os pontinhos, né, para vocês irem localizando elas dentro do mapa, e cada um dos pontinhos fala sobre a ausência dos equipamentos públicos. Então, acho que é um contraponto entre o que existe de equipamento de cuidado nesses espaços, que vocês vão ver que são poucos, e o que elas produzem dentro dos seus projetos. Então, acho que a gente está distribuindo esse material. Esse material ele não é da casa, né? Ele é uma construção dessas lideranças. E a ideia é, a gente fala muito, né? Tipo, será que a gente precisa desenhar? Às vezes a gente precisa desenhar, mapear, enfim, escrever, fazer mais do que isso. Então, para a gente chegar para esses debates, apresentando que o plano de cuidado ele já está sendo feito, ele já está sendo executado dentro dos territórios, né? A gente precisa agora fortalecer e fomentar o que já existe. Então, a elaboração do cuidado precisa partir dessas mulheres, dessas pessoas que já estão fazendo o cuidado dos territórios. É isso. Obrigada, Laíse. Já vou passar aqui. E que bom. Luíse, desculpa. Já vou. Acabei de falar para a Sana aqui que eu estou cegueta também. Mas importante olhar com calma essas lideranças, porque, sem dúvida nenhuma, esse trabalho também é invisível, né? E dar visibilidade para as lideranças territorializadas é central. Então, parabéns pelo trabalho da Casa Fluminense, que sempre muito assertiva e decisiva também no que tange a produção de políticas públicas. Então, eu agradeço a parceria. Então, convido agora a senhora Cíntia Teixeira, cuidadora parental, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial aqui da Alerte, que eu faço parte também, junto com o deputado Flávio Serafini. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Renata. Obrigada à equipe toda do mandato, do convite. Como uma militante de carteirinha, a gente tem que usar a militância para se cuidar. Então, é uma das ferramentas que eu utilizo para me cuidar como cuidadora parental há 15 anos, né? A minha mãe hoje tem 93 anos de idade. E, através da Frente Parlamentar, uma demanda dos próprios usuários e alguns profissionais que deixam de militar, deixam de trabalhar em 2 plantões para dar conta do cuidado da tarefa aí que assumiu. A gente entendeu da importância de montar um GT, então nós montamos um grupo de trabalho com algumas instituições, desde a promotoria, a defensoria, a ACIERJ, a SBGG, hoje o Núcleo do Envelhecimento Humano. E, recentemente, eu conheci o coletivo Jacintas, que são de mulheres cuidadoras parentais, que hoje tem 3 colegas aqui presentes.
a Carmen, a Cássia, a Rosane aqui comigo, do coletivo Jacintas aqui do Rio, da importância da gente trazer o debate do que é o cuidador parental, que é o cuidador informal, que cuida dos seus parentes, e a gente traz uma política da ancestralidade, da importância dessa ancestralidade no cuidado, mas também entendendo da importância da gente exigir direitos desde a parte do financiamento, porque nós trabalhamos de domingo a domingo. Se a gente não consegue revezar com outra pessoa, é de domingo a domingo, ininterruptamente. Hoje, para eu estar aqui, meu irmão está com a minha mãe. Quando eu chegar, eu vou render do turno da noite. Troca a fralda, tenta colocar no vaso, porque ela não anda mais, então eu preciso de alguém para dar suporte, né, para me ajudar nesse suporte. Enfim, o que eu penso, nós já temos equipamentos e leis federais que os governos não regulamentam. E uma tarefa que eu penso do legislativo, da gente cobrar alguns equipamentos que poderiam dar um suporte em rede, para garantir que, mesmo que a gente queira reivindicar o trabalho do cuidado e este trabalho remunerado, também a gente precisa frequentar alguma atividade, seja da arte, da cultura, do esporte, do trabalho, do lazer. E esse tempo poderia ser nos dado se o Estado garantisse um centro-dia no nosso município, que não existe. E existe uma lei federal para isso e está no Estatuto do Idoso. Minha mãe tem Alzheimer, diagnosticada há 15 anos. Há 15 anos, a política nacional do cuidado integral, que foi aprovada ano passado, ela não é regulamentada. Se não é através da militância que eu construí para garantir direitos a ela, isso não é pactuado pelo Estado. Porque a gente teve que correr atrás, como várias outras mulheres correm atrás para garantir o acesso integral na sua equidade. A palavra equidade, a integralidade do cuidado não é novo. Não é novo para nenhum gestor público, né, Renata? Está nos princípios constitucionais, está na lei do SUS. Não é novidade. O perfil epidemiológico do IBGE e da OMS, que mundialmente a população está envelhecendo, não é novidade. Então, eu penso que todos os movimentos, todos os coletivos, nós temos que exigir do Estado, para além de uma teoria que é construída, é executar a lei mínima que já existe. E isso já nos daria suporte. De um carro adaptado para buscar aquele idoso, aquela pessoa com deficiência, para ir num centro de especialidade, para ter o acesso ao fonoaudiólogo, ao fisioterapeuta. É garantir que aquele idoso com demência, aos 93 anos de idade, com hipersensibilidade da pele, não há condições de 3 vezes na semana fazer um atendimento com fisioterapeuta e fonoaudiólogo lá na clínica da família ou em algum outro centro de referência. Não há condições para isso. Mesmo porque eu, como mulher, não tenho condições mais físicas da minha coluna de pegar minha mãe no colo e fazer a manipulação para um simples táxi, porque eu não dirijo. E a minha família também não tem carro. Então, o Estado deveria garantir isso, e não garante. Então, a gente exigir política pública, tanto da assistência como da saúde, é fundamental. É discutir a inclusão de cuidadores, de idosos, da saúde mental que tem no CAPES, mas na atenção primária de saúde, para estar junto da equipe para fazer visita domiciliar. A Fiocruz já tem um estudo, junto com os agentes comunitários de saúde, que faz visita no território, dizendo que eu não tenho condições de fazer uma avaliação e um acompanhamento e orientação certeiro, técnico, daquele idoso que está com problema cognitivo. A minha mãe, a cada semana, é uma evolução de dieta. Mas eu sei, porque eu sou nutricionista, eu sei como mudar a dieta ali na hora, ponto. Mas não é a realidade da maioria da população. Então, como que o Estado vai garantir isso? Então, para além da nossa luta, da garantia do direito nosso, que é ser remunerado, nós temos que exigir que as políticas que já existem têm que ser executadas, têm que ser colocadas no orçamento do Estado, tanto na política do SUAS e do SUS. E obrigada por estar aqui. Isso também, hoje, tenho que confessar. Eu estou precisando de um abraço, então esse espaço coletivo já está sendo um abraço para mim.
Obrigada, Cíntia. Enquanto a Cíntia falava, eu fiquei aqui lembrando da minha mãe. A minha mãe cuidou da avó adotiva, da minha avó adotiva, né? Na verdade, minha mãe perdeu os pais quando ela... Aos 10 anos, minha mãe já não tinha pai, já não tinha mãe dentro da favela, você imagina. Então, minha mãe ficou trabalhando de casa em casa. Minha mãe, na casa da Odécia, né, que foi a cuidadora, digamos assim, da minha mãe, mas minha mãe trabalhava em troca de comida, prato de comida para ela, cuidando dela. E aí ficou uma coisa recíproca naquele momento. Mas ela adoeceu e ela teve 9 AVCs. E minha mãe tomou conta dela assim, durante muito tempo. Ela ficou acamada. E é isso, fralda, sem condições, cadeira de rodas na favela, todo mundo sabe, paralelepípedo, buraco, enfim, levar para a fisioterapia. Ter uma situação assim, extremamente difícil, né? A minha mãe ficou cuidando dela quase 20 anos. Acamada. Minha mãe perdeu a vida. Minha mãe era pele e osso. Eu dizia que eu tinha medo de abraçar minha mãe para não quebrar minha mãe. Eu não lembro da minha mãe indo comigo à praia. Minha mãe nunca me levou à praia na minha adolescência. Me levar ao parque. Minha mãe nunca me levou a uma festa de criança. Porque minha mãe estava cuidando, além de nós 5, que éramos 5, da minha avó adotiva, acamada. E aí, depois que minha avó morreu, a minha mãe entrou numa depressão profunda. Profunda, porque o motivo da vida dela, que era cuidar da minha avó, tinha acabou, ela morreu. Então, se ela doou a vida dela para cuidar dela, quando ela morreu, a minha mãe se viu desnorteada. Então, aí eu passei a estar com a minha mãe toda semana em hospitais, porque ela sentia dores. Muitas dores. E todos os médicos diziam, não, mas você tem aí algum probleminha de baixa imunidade, tá, mas você não tem nada. Então, a pessoa, nesse processo do cuidado, até mesmo depois que, por exemplo, uma pessoa idosa que está, enfim, numa situação extremamente delicada, ela também perde a saúde dela. Ter 20 anos da vida dela dedicada ao cuidado, e era isso, o único recurso que ela tinha era exatamente a aposentadoria, que já gastava tudo só com os remédios, com a fralda geriátrica caríssima. Então, assim, você imagina a vida de uma pessoa nesse sentido. Aí minha mãe, e eu digo isso, né? E o quanto que minha mãe teve que dar a volta por cima, que aí, quando a minha avó faleceu, ela voltou a estudar. Fez EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, foi para a faculdade, fez uma faculdade de pedagogia. Minha mãe se formou aos 60 anos. E agora ela é dançarina, atriz, eu fico brincando com ela. E ela faz parte de um grupo de dança chamado Mulheres ao Vento, lá da Maré. Então, essa mulher, que passou 20 anos da vida dela cuidando de outra pessoa, hoje conseguiu superar a depressão profunda que ela sentiu. Mas nem todas superam. Nem todas têm uma rede que garante que ela possa reviver, que é literalmente renascer. Então, eu acho que a Cíntia me fez relembrar aqui da minha mãe e do que passamos aí durante 20 anos lá na nossa casa. Então, é isso, essas mulheres precisam ser cuidadas também. E eu acho que essa mesa aqui tem essa responsabilidade coletiva de garantir a visibilidade, garantir a possibilidade para que essas mulheres renasçam. Eu acho que é por aí. Então, Massana, agora é com você. Bem, boa tarde a todas e todos e todos presentes. É uma alegria estar aqui com a Renatinha, já que ela me chamou de Sana. E saudar a mesa, assim, eu estou muito emocionada de estar aqui do lado da Renata nesse momento, e compartilhar e escutar, né, vocês e que estão aí na ponta, né, através dos coletivos, dos fóruns, e tentando esse diálogo com
com a mandata da Renata, né, com a Casa Legislativa, porque eu acho que é fundamental esse movimento que vocês fazem, né? E, assim, eu tinha várias coisas aqui programadas no meu caderninho, mas que eu vou guardá-lo, porque eu acho que várias coisas vocês, bem típico, né? Que vocês trazem, que diz respeito muito àquilo que mobilizou a minha pesquisa e ao grupo de pesquisa ao qual coordeno, né, que tem, inclusive, minhas alunas que estão aí da minha disciplina, inclusive de planejamento urbano e do grupo de pesquisa Urb.Anas, que eu coordeno lá na Universidade Federal Fluminense. Que a gente entrou em contato. Na verdade, é um conceito que não é novo, né? O conceito, inclusive, do campo do serviço social, que é o familismo, né? E que vai discutir o quanto é perverso essa responsabilização das mulheres, no caso aqui do nosso Brasil, do nosso Estado, as mulheres negras, né? A responsabilidade do sucesso das políticas sociais, né? E como arquiteta e como professora de arquitetura e urbanismo, né, a gente pode falar, inclusive, da discussão da política habitacional e da política urbana, né? E aí eu tinha um incômodo muito grande quando comecei a minha militância, que foi lá em 2000 e lá vai bolinha, né, junto com os movimentos sociais de moradia, no campo da reforma urbana, né, onde uma pauta que era super importante, que ainda é de garantir, por exemplo, a titularidade das mulheres em programas de provisão habitacional, né? E que a ideia de domicílio, né, era como se ela pudesse traduzir uma ideia de família. E aí essa discussão começou a se desdobrar na nossa pesquisa, né, não só para problematizar o que é esse formato de família contemporânea, mas de entender que a família é esse núcleo principal da nossa sociedade do cuidado. E que estava muito concentrado esse debate, tanto no campo da academia, quanto da política pública, quanto, inclusive, nos movimentos sociais dos quais eu fazia parte, porque eu não venho originariamente do movimento feminista, venho desse campo do movimento da reforma urbana, onde se naturaliza o lugar da mulher nesse lugar do cuidado. Então, por que, como estratégia, não só de pensar outras teorias, como a Cíntia colocou, mas de pensar em práticas e formas de formulação de políticas públicas, a gente não pensa o cuidado pensando na escala urbana, né? Então, eu venho desenvolvendo essa pesquisa já há alguns anos e, recentemente, com o financiamento da FAPERJ, né, que é uma fundação, né, de financiamento aqui do governo do Estado. Uma das coisas que a gente precisava fazer nessa pesquisa que eu já realizo na área portuária era pensar um diálogo com escolas do Estado, na verdade, do ensino médio, sobretudo, que pudesse tratar sobre a pesquisa que eu estava realizando com essa bolsa de pesquisa, que é a Jovem Cientista do nosso Estado. E aí muitas professoras fazem, vou fazer uma exposição, vou fazer uma oficina, né? E aquilo às vezes perde um pouco o sentido, né, para os estudantes, inclusive para os professores no dia a dia, ali no chão da escola. E uma das coisas que eu percebi e que venho percebendo ao longo dos anos, nesse contato, sobretudo com mulheres que vivem em ocupações que não necessariamente são organizadas pelos movimentos sociais, né, que tem algo que é importante que a gente precisa disputar também, né, é o entendimento de que a cidade precisa estar materialmente preparada para o cuidado, para a gente conseguir, paulatinamente, tirar essa responsabilidade da família e das mulheres, por consequência, das atividades e da responsabilização, inclusive, financeira, né? Então, quando a gente está falando de orçamento, né, que o Estado precisa investir, o sistema ele conta com o nosso trabalho não remunerado, conta com o nosso amor, conta com a nossa solidariedade e conta com o nosso tempo, né? O sistema capitalista ele foi organizado dessa forma. Então, a gente achou importante que isso também precisava ser discutido também com as crianças, com os adolescentes, para, inclusive, trazer essa pauta para dentro das famílias, sobretudo as famílias que moram ali na região da área portuária, que muitas da que a gente tinha contato moram em situações de precariedade extrema. E aí, por isso que a gente chegou, eu vim aqui, né, o convite da Renatinha vem muito em função disso, de um jogo que a gente está mais de um ano aqui elaborando, que está aqui depois, quem quiser. Infelizmente, por causa de recursos, a gente só conseguiu produzir 20 desses jogos. E, assim, é um jogo de cartas e tabuleiro que a gente vai disponibilizar num site depois para fazer uma reprodução caseira para quem tiver interesse, então, para trabalhar nos fóruns, nas escolas, enfim, quem tiver interesse. E ele parece com um jogo... Eu vou terminar, juro que eu vou terminar.
Ele parece com um jogo do Banco Imobiliário, só que eu falo que é melhor, porque, na verdade, ele se inspira no jogo do proprietário, que foi uma mulher que idealizou esse jogo, que, na verdade, ele foi descaracterizado por um homem. Porque esse jogo do proprietário, que foi pensado lá no século XX, na Inglaterra, ele era, na verdade, para mostrar uma versão capitalista da cidade e uma versão anticapitalista. E aí veio esse cara e olhou e falou assim, não, eu vou desmembrar esse jogo e vou pegar só a versão capitalista, que é a versão do Banco Imobiliário, e desconstruiu a patente dessa militante, dessa feminista inglesa do século XX, e o cara ficou podre de rico e essa mulher ficou invisibilizada. E aí é muito inspirado nessa história, o jogo do cuidado, que é a ideia fazer uma cartografia de tabuleiro de um jogo sobre o direito à cidade para as mulheres, né? Então, assim, além das personagens que a gente tenta tipificar elas com a realidade brasileira, com a realidade do Rio de Janeiro, a gente traz assim cartas de sorte, revés e direitos que a gente vai problematizar a questão, por exemplo, da falta de luz, né? Não só no espaço público, né? Mas como é que a falta de luz reverbera no cotidiano das famílias, a questão do transporte, não? Então, como o debate da mobilidade urbana, na discussão aqui do tempo, né? Como é que o cuidado, esse tempo no transporte, não só o tempo, mas a qualidade do transporte e a qualidade dos deslocamentos, porque a mobilidade na região metropolitana é pensada para o trabalho, centro e periferia. Como é que é pensar a mobilidade pensando nas atividades do cuidado, né? A questão da especulação imobiliária, como é que ela atrapalha o cuidado, os desastres naturais, então pensando nos extremos climáticos também, em uma situação que a gente agora vai começar em novembro, né, que é o período das chuvas, a presença da polícia, da chamada insegurança pública, a própria solidariedade entre as vizinhas e amigas, a importância do banheiro público, do restaurante popular, que às vezes isso não é associado ao debate sobre o cuidado, né? As lavanderias públicas, que já têm experiências no Brasil, né, sobretudo a primeira lavanderia lá em Caruaru, pontos de lactância, aí, pensando aí o momento que Renatinha está, né? Uma praça feminista com um parque, que aí vai pensando também essa demanda do lazer, do descanso, do compartilhamento, né? Que, inclusive, com as redes sociais, a gente está perdendo esse contato físico, muitas das vezes, no cotidiano. A questão da pensão, né? As cozinhas comunitárias, enfim, a gente vai trazendo aqui uma série de experiências, tanto pensando do ponto de vista dos direitos, né, ou como sorte aqui no jogo, mas também aquilo que atrapalha. E a gente vai percebendo, de acordo com os personagens, que a gente tem a Larissa aqui, por exemplo, que é uma mulher trans, negra, enfim, que está cursando o ensino superior e que tem vontade de ter filhos, e, enfim, a gente vai pensando uma mulher branca, costureira, de 72 anos, que o sonho dela é se divorciar, enfim, tem a Rose, que é divorciada, tem três filhas, enfim, tem uma série de personagens mulheres, mas também homens, jovens e idosos, e a gente vai vendo ao longo do jogo, né, e as crianças nas escolas percebem isso, o impacto da sorte, do revés e dos direitos nessa biografia fictícia que a gente constrói. E a base, o tabuleiro, é a área portuária, né? Cada área tem o seu valor ali econômico, mas também tem o seu valor de cuidado. Então, a gente trabalhou, inclusive, com a subjetividade do jogo, né? Dessa questão do dinheiro. Então, esse vermelhinho aqui é o capital econômico, ele é vermelhinho e ele é menor do que o capital do cuidado, que é verdinho. E várias vezes, assim, é interessante, não só com os meus alunos de arquitetura e minhas alunas, mas com colegas e com os alunos lá da Reverendo, que foi a escola com a qual a gente trabalhou, aí até agradecer os professores de lá, que eu acho que é importante, já que estamos aqui, né, a diretora Isaura, o professor Fernando e a professora Mônica, que o tempo inteiro o pessoal pegava o vermelho como capital do cuidado, e não como capital econômico, entendeu? Então, essa coisa de trabalhar também a subjetividade, a gente pensou. Enfim, a gente vai disponibilizar esse jogo aqui para a Mandata, e depois que a gente lançar esse site, a gente também divulga, e quem tiver interesse, também a gente está aberto aí para dialogar e conversar, e apoiar quem achar que, né, a gente possa contribuir através da nossa pesquisa. Obrigado, Renata. Obrigada, Rossana. E é isso, né? Pesquisa, a gente entender que o Banco Imobiliário foi criado por uma mulher, na verdade, uma outra versão
né, feminista, socialista, estava colocado e os caras foram lá. O capital não tem jeito, né, gente? O capitalismo é selvagem. Mas que legal esse jogo do cuidado, Rosana. Parabéns. E disponibiliza aí para a gente, porque a gente quer jogar isso também. Porque, afinal de contas, a gente falou aqui do início do filme, né? Do quanto que ter outras linguagens é fundamental. Ter essa linguagem de um jogo também é fundamental, porque muitas vezes as mulheres que estão imbuídas também, que estão impactadas diretamente, às vezes vai pensar que está cuidando por amor mesmo. Um jogo desse, né, ela vai perceber rapidamente o que acontece na vida dela. Porque é isso, você está cuidando dessa pessoa idosa, é por amor, das suas crianças, tudo por amor, né? E o amor vira o grande problema para as mulheres, né, no final das contas. Então, eu acho que é bastante educativo e instrutivo esse jogo do cuidado. Parabéns. Então, quero agradecer aqui a presença da Yara Mora, da assessoria, da vereadora Mônica Benício, obrigada pela presença, da Manuela Green, que é da assessoria da deputada federal Talíria Petroni, obrigada pela presença, da Mariana Pio e da Beatriz, que é do Grupo URB, o Grupo da Sana, Niterói, o UF, da Maíra, da Maternidade Favelada da Pavuna, obrigada pela presença, da Lia Gabriele, da Associação de Mulheres Afrodescendentes, Nair de Souza, da região dos Lagos, muito obrigada pela presença, da Juliana, da ONG Crioula, que tem feito também um trabalho importante nesse sentido, da Lara Martins, do Instituto Dara, do Rio de Janeiro, da Jaciara Borges, da assessoria do deputado Luiz Paulo, muito obrigada pela presença, da Thaís Leão, da assessoria da vereadora Thaís Ferreira, obrigada pela presença, da Cássia Kerenson, de Mulheres Cuidadoras Parentais Informais do Movimento Nacional, obrigada pela presença, da Carla Felizardo, do Centro de Convivência Mais Que Vencedores, da Vila Kennedy, obrigada pela presença, da Rosane Fonseca, matriarca em ação, do Barro Vermelho de Belfor Roxo, obrigada pela presença, da Vivi Zampieri, do coletivo Na Pista. Bosque na Pista. Obrigada. E da Lília. Quero agora pedir para colocar a fala da vereadora Thaís Ferreira, que não pôde estar aqui presente hoje fisicamente, mas mandou o seu recado. Thaís, que é uma vereadora que trouxe para o campo da esquerda, inclusive, o debate. Boa tarde a todos. Pronto, vai lá. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu quero começar agradecendo à deputada Renata Souza pela convocação dessa audiência, pela força política, pela ética e pelo afeto com quem tem conduzido a pauta do cuidado no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, não estou presencialmente com vocês hoje. Faço questão de começar dizendo porquê. Nesses últimos dias, eu e minha família temos sido alvo de ataques, ameaças graves e perseguições na internet que atingem a minha integridade física e psicológica. Isso é violência política de gênero e raça e ela tem o objetivo, sim, de nos afastar da vida pública, de nos silenciar, mas eu sigo aqui, mesmo remoto, porque esse momento também fala sobre cuidar para permanecer viva, cuidar para permanecer presente e cuidar para permanecer nos espaços de poder. E essa também é uma dimensão da política do cuidado, garantir condições materiais, institucionais e emocionais para que as mulheres negras, mães e trabalhadoras possam exercer plenamente a sua cidadania e o seu direito de existir e de decidir. O cuidado, ele é essencial à vida, em maior ou menor grau, todos nós estamos vivos porque alguém cuidou e porque de alguma forma a gente segue se cuidando, né? Mas o cuidado não pode continuar sendo tratado como um gesto individual, privado, silencioso
e muito menos algo apenas feminino. O cuidado ele é político, o cuidado é direito que garante direitos, e é por isso que eu tenho lutado na Câmara Municipal do Rio para que ele seja reconhecido como um pilar estruturante da vida social e de todas as políticas públicas. Ano passado, eu apresentei um projeto de lei de número 3.386, que estabelece a política municipal do cuidado no município do Rio, que foi escrito há bastante tempo, mas a gente estava aguardando as diretrizes da Política Nacional do Cuidado para poder encaixar tudo direitinho, e a gente também protocolou a pedido de criação da Frente Parlamentar de Desenvolvimento dessa Política do Cuidado, que está na fase aí de coletar a assinatura dos vereadores, e essa frente nasce com o propósito de articular a sociedade civil, os movimentos de mulheres, de mães, profissionais da saúde, da assistência, da educação, e todos os cuidadores, sejam eles formais ou informais, todos os que sustentam o cotidiano da cidade com esse trabalho do cuidado, seja ele visível ou invisível. A gente precisa compreender que não existe nenhum setor da vida que funcione sem cuidado, mas também que nenhum setor sobrevive sem a ausência de cuidado. Quando o cuidado falta, o que se instala é a antipolítica do cuidado, que é a política do descuido. E o descuido tem consequências concretas. Ele produz sofrimento, desigualdade e violência. O Atlas da Violência de 2024 mostrou isso para a gente com clareza. Na infância, a forma mais comum de violência é a negligência, ou seja, o descuido. Na adolescência, é a violência sexual. E na vida adulta, é a violência física. E na velhice, novamente, a negligência. Ou seja, o ciclo da vida da mulher brasileira é atravessado pelo descuido, o que revela a falência de um Estado que não cuida de quem cuida. E é por isso que a gente tem que combater a sobrecarga. A gente luta por uma política que seja regulatória, mas também seja distributiva e redistributiva, que garanta tempo, território e meios para a produção de cuidados de forma justa e sustentável. Porque cuidar bem existe condições. E a economia do cuidado, segundo a FGV, representa 13% do PIB nacional, algo em torno de 620 bilhões, o que prova que não é gasto, e sim um grande investimento. E quando a gente fala de cuidado, a gente também tem que falar de disputa de poder. Disputar o orçamento público, que é historicamente comandado por interesses privilegiados, disputar as cargas de trabalho injustas, como as jornadas extenuantes que desumanizam, vide o debate que a gente tem feito sobre a escala 6x1, que pra gente é 7x0, disputar a cultura, rompendo com a ideia de que o cuidado é um dever natural das mulheres, desde pequenas. A política do descuido ela tem um advocacy muito forte. É a lógica que naturaliza o esgotamento, a precarização e o abandono. E é por isso que a nossa tarefa é disputar com coragem, trabalho digno, tempo livre, descanso, dignidade e a nossa vida. Os dados mostram que as mulheres são 52,3% das chefes de família no estado do Rio de Janeiro, e mais de 21 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de agressão no último ano. Falar de cuidado, portanto, não é falar de um tema leve, mas é falar do que pode garantir proteção, justiça e reparação para todas nós e para as nossas famílias. O Fórum Estadual, que também, o nosso recém-nascido cuidado, uma conquista coletiva enorme, vai ser um espaço fundamental para monitorar, para propor, para sustentar políticas públicas que tornem a economia do cuidado uma prioridade do Estado e não apenas um discurso. Então, eu quero reafirmar o meu compromisso aqui com vocês, da Câmara. A gente vai seguir caminhando junto, conectando esse debate estadual, federal e municipal, para que o cuidado seja reconhecido como um bem público, um direito humano e um eixo de desenvolvimento social a fim de garantir justiça. Cuidar é resistir, cuidar é governar com empatia e do lado da ciência. Cuidar é garantir que o futuro seja possível. Muito obrigada. Maravilhosa, né, gente? Bom, então, a gente está com, obviamente, um problema de horário, né, que a gente tem que entregar a sala, mas tem várias pessoas aqui do púlpito que pediram para fazer, né, uma fala, e eu queria que fosse uma fala breve, né, sei lá, 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo, de fala, para a gente entregar aqui a sala, para a gente não ter problema também na Alerj. Então, convido a senhora Vanessa Ferreira, do coletivo Teando Voz, e representante do Fórum Municipal de Educação de Nilópolis. Por favor, Vanessa. Você quer dar o boa tarde a todos presentes e a todos da mesa na figura da deputada Renata Souza.
por mais essa audiência pública de assunto tão relevante e importante. Como falar sobre a política do cuidado sem mencionar a limitação do vale social? Atualmente, esse benefício nos concede apenas uma passagem de ida e volta por dia, totalizando 30 modais por mês. E, ainda assim, não são acumulativas. Na realidade, muitas mães precisam levar seus filhos a terapias e consultas médicas mais de 3 vezes por semana. Somando as idas e vindas, são necessárias várias passagens por dia. E, no final do mês, muitas já esgotaram o benefício e precisam tirar do próprio bolso para continuar garantindo o cuidado dos filhos. É importante lembrar que estamos falando de transporte público, um direito básico e não um privilégio. Ainda há mães que caminham quilômetros para levar os filhos até a escola. Eu, por exemplo, levo meu filho e depois preciso voltar a pé para casa, repetindo o mesmo trajeto mais tarde para buscá-lo. Só posso utilizar o vale quando estou acompanhada dele. O que pedimos é simples, um vale social ilimitado e que garanta às mães o direito de ir e vir com dignidade, sem precisar escolher entre a terapia do filho e o pão de cada dia. Na verdade, a burocracia é grande. A distância até os serviços é enorme. A falta de acessibilidade só agrava a situação. Os ônibus escolares não atendem todas as crianças com deficiência, muitas vezes por falta de monitores, obrigando as mães a utilizarem o vale social, que se esgota rapidamente. Nós não queremos ser chamadas de guerreiras, queremos ser reconhecidas como mulheres com direitos. Queremos uma política do cuidado verdadeira, que nos acolha, nos respeite e nos permita cuidar de nossos filhos com dignidade. Obrigada, Vanessa. Convido agora a senhora Juliana Martins, assistente de coordenação de políticas públicas para meninas e mulheres negras, cis e trans em crioula. Boa tarde a todas e todos que estão presentes. Eu fiquei, primeiro, agradecer a mesa, agradecer as falas, agradecer a deputada por pautar isso de uma maneira tão importante, não só na perspectiva da audiência pública, mas também na perspectiva de propor isso como uma política pública, né, como um projeto de lei, ter conseguido aprovar essa política pública com relação ao direito do cuidado, pensando numa perspectiva estadual. Fiquei pensando sobre o que trazer de fala e também agradecer à mesa, porque me senti muito contemplada, não só individualmente, mas também representando Crioula pelas falas, em especial no que tange a racialização do direito ao cuidado. Acho que isso é fundamental, a gente olhar para o direito do cuidado como um direito fundamental, como um direito humano, como um pilar da estrutura da sociedade, mas olhar também para quem produz esse direito, né? Que foi invisibilizado durante muito tempo. E há uma semana do que aconteceu de mais violento nos últimos tempos, pensando em Brasil e pensando no estado do Rio de Janeiro, falar sobre o cuidado e não trazer um recorte sobre segurança pública, eu acho que é negligenciar esse debate também para as mães que cuidam dos seus filhos dentro do território. Então, acho que a gente precisa levantar esse debate com relação ao direito do cuidado, mas, principalmente nessa casa, na Assembleia Legislativa, e responsabilizar o Estado do Rio de Janeiro pelo massacre que aconteceu na semana passada, que isso é uma violação ao direito de existir, não só com relação às mortes, mas também com relação às famílias que tiveram seus filhos perdidos na negligência do direito à vida. Eu acho que falar sobre o cuidado, sem articular com o direito à vida da existência de uma comunidade, de uma favela, de uma periferia, e das pessoas que ficaram e que estão marcadas pelo trauma e pela violência, não é falar sobre o direito do cuidado e não é colocar o direito do cuidado na centralidade. Então, acho que a gente precisa, de maneira urgente, denunciar a violência que esse Estado pratica e responsabilizar esse Estado com relação à interlocução, com relação ao direito ao cuidado e à segurança pública. Muito obrigada. Muito obrigada, Juliana. Super importante a sua fala e essa perspectiva das operações policiais, o quanto que elas são cada vez mais massacrantes
eu fiquei muito chocada, né? Tudo muito absurdo, né? Ter um massacre com 121 pessoas e ver o governador aplaudindo isso, ver parte da nossa sociedade aplaudindo isso, como se a política do massacre fosse a política de segurança necessária. Pelo contrário, ela acaba com a Constituição brasileira, ela acaba com a possibilidade de um Estado democrático brasileiro. Então, é muito importante que você lembre isso, justamente nesse Novembro Negro, né, em que a gente fala de vidas negras importam, a gente vê o governo do Estado tratando as vidas das pessoas negras de dentro da favela e periferia, não só sob a lógica do massacre, da chacina, mas sob uma lógica político-eleitoreira, como sempre foi marcado os governos do Estado do Rio de Janeiro. Antes de todo e qualquer ano de eleição, um massacre dentro das favelas e periferias foi costurado para aumentar, inclusive, a aceitabilidade e o reconhecimento desses governos. O Cláudio Castro foi reeleito em cima do massacre do Jacarezinho, vocês vão lembrar, inclusive na cúpula da polícia que promoveu o massacre do Jacarezinho, a gente teve o secretário da Polícia Civil à época, candidato com o número de urna, o número de assassinados no Jacarezinho. Então, a gente sabe que essa é uma política perversa e encomendada em momentos pré-eleitoral, justamente porque essa extrema-direita ela faz política com sangue do povo negro há muito tempo, historicamente, e não foi diferente com o massacre do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha. E aí é importante dizer para vocês que nós entramos aqui, demos entrada na Assembleia Legislativa com um pedido de impeachment do governador Cláudio Castro, porque a gente não aceita que os corpos negros de favela e periferia sejam jogados no chão com uma lógica perversa de não reconhecimento de que segurança pública se faz com a segurança dos direitos, inclusive, e não com uma lógica perversa de massacre do povo preto dentro das favelas. Um outro elemento que a gente também propositou, enfim, provocou, foi a Procuradoria-Geral da República para que as investigações sobre o massacre no Complexo do Alemão e da Penha sejam federalizadas. Oi, agora foi. É bateria, tá, moço? Um outro elemento importante que a gente entrou foi a provocação à Procuradoria-Geral da República para que esses assassinatos, as investigações sejam federalizadas. Por quê? Hoje, as autoridades do Rio de Janeiro, os órgãos competentes, ou que deveria ser competente a investigar esse assassinato, não têm compromisso moral, ético e político de garantir isenção, de garantir a transparência e lisura nessas investigações. Porque todos os órgãos estão comprometidos diretamente com a chacina que aconteceu no Complexo do Alemão e da Penha. Por isso, nós provocamos a PGR para garantir que esse crime, esse genocídio, seja investigado pelas autoridades federais, porque hoje o Rio de Janeiro não tem qualquer condição de fazer uma investigação imparcial, de fazer uma investigação que garanta para a população do Estado do Rio de Janeiro o que, de fato, ocorreu nesse massacre. E também, não diferente, né, porque a gente já entrou aqui nessa casa, inclusive, com aquele ex-governador, ex-juiz, Sana vai lembrar, aquele Wilson Witzel, que dizia que utilizava helicópteros como plataforma de tiros e dizia que era para mirar na cabeça. Nós o denunciamos para a ONU e para a OEA. E ele tentou caçar o nosso mandato aqui dentro dessa casa. Porque imagina uma mulher preta favelada denunciando um homem branco, governador, ex-juiz,
para a ONU e para a OEA. Por isso, repetimos a dose e denunciamos também o Cláudio Castro para a ONU e para a OEA, para que ele também responda internacionalmente sobre os seus crimes. Então, sigamos aí na luta pela vida do nosso povo negro, pela juventude negra. Convido agora a senhora Aline Bastos, do Fórum Estadual das Mães Atípicas, para fazer uso da fala. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Aline Bastos. Eu sou cofundadora do Fórum de Mães Atípicas do Estado do Rio de Janeiro. E hoje eu estou aqui falando em nome do Fórum. Eu vou ler aqui para vocês, porque eu estou um pouco ansiosa. Então, o nosso fórum, ele fala sobre as mulheres que cuidam 24 horas por dia. Nós, Mães Atípicas, estamos o tempo todo cuidando, sempre estamos ali na ponta, a gente não tem como falar realmente sobre racialidade, porque as mães atípicas hoje sofrem 2 vezes por ter os preconceitos que a gente tem na sociedade por ser mulher negra. Então, nós, Mães Atípicas, vemos na pele o que significa a ausência do Estado, né, da política de cuidados no Brasil. Somos mulheres que trabalham, estudam, cuidamos dos nossos filhos e filhas, e tentando sempre garantir o direito que o Estado não nos oferece. O cuidado não é uma escolha, como disse a nossa amiga aqui, Vanessa, ele é uma necessidade. Mas, na ausência de políticas estruturantes, eles se transformam em sobrecarga, pobreza, isolamento para milhares de mulheres em todo o país. A Política Nacional de Cuidados precisa reconhecer quem são as pessoas que cuidam e em quais condições estamos cuidando. No caso de nós, mães atípicas, o Estado deve compreender que a deficiência não está apenas na criança. A deficiência está na sociedade que ainda não oferece acessibilidade, apoio e inclusão real. Por isso, defendemos que o cuidado seja reconhecido como trabalho e que sejam criados mecanismos concretos de suporte, como renda básica para as mães cuidadoras, acesso prioritário e contínuo à saúde mental, creches e escolas verdadeiramente inclusivas, formação e valorização das cuidadoras parentais e, principalmente, a participação efetiva de nós mães e pessoas com deficiência nos espaços de formulação, monitoramento e controle social da Política Nacional do Cuidado. Não se constrói uma política de cuidados sem ouvir quem cuida. E é preciso dizer que quem cuida nesse país tem cor, tem classe, tem gênero. Falamos muito sobre isso aqui na mesa hoje. Somos majoritariamente mulheres negras, periféricas, empobrecidas, que sustentam com seus corpos e afetos o que o Estado ainda negligencia. Então, o Fórum de Mães Atípicas do Estado do Rio de Janeiro reivindica, portanto, que essa política seja construída com as mulheres cuidadoras e não apenas para elas. A gente sempre fala que a gente não quer nada sem nós sobre nós. Nós, Mães Atípicas, falamos isso diferente. Não queremos nada sem nós, sem a nossa voz. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Aline. E super importante, a gente fez uma audiência pública sobre mães atípicas e foi muito revelador essa audiência pública. Acho que Cíntia estava, você chegou a vir, né? Foi muito revelador também do quanto que é negligenciado. Total, Vanessa também estava. E nessa audiência a gente fez vários encaminhamentos, inclusive com vistas ao orçamento. De novo, né, a gente não vai deixar de bater nessa tecla do orçamento, que é central. Então, muito obrigada, Aline, pela sua participação. Convido agora o Francisco Chicó, da Liga Transmasculina, para fazer uso da fala. A gente está aqui com um minutinho. Boa tarde, eu não estava nem sabendo. Eu fui pego de surpresa. Eu me chamo Francisco, fui convidado aqui pela nossa galera ali da Casa Flu, que a gente está aí nessa cartilha linda da política do cuidado. Eu sou psicólogo de formação. E assim, obrigado, Renata. Eu acho que a contribuição da política do cuidado das mulheres pretas é uma coisa que a gente está replicando para a saúde do homem, não só do homem trans, mas também do homem cis.
E a importância da gente pegar esses exemplos para poder trazer para a gente, porque como eu fui criado por diversas mulheres pretas, e esse foi o diferencial para construir o homem que eu sou hoje. Então, a importância da gente estar passando isso para os nossos amigos trans que estão chegando agora, estão entendendo a importância desse movimento de se cuidar para poder cuidar do outro. Eu sempre digo que quem não se cuida não consegue cuidar de ninguém. Então, é muito importante a gente estar aqui nesse espaço para poder fazer essa troca e ver a diversidade de pessoas e movimentos para que possa estar nesse espaço. Obrigada, gente. Obrigada, Francisco. Carla Felizardo, que é do projeto Mais Que Vencedores, que a gente está aqui num corridão. Boa tarde a todos, todas e todes. Gratidão à Casa Fluminense, ao Fórum Estadual do Cuidado. Sou Carla Felizardo, da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E a minha pauta sempre nos espaços onde eu tenho poder de fala é que a gente descentralize, que os projetos comecem a acontecer a partir dos nossos territórios, dos territórios onde as coisas acontecem de fato, de onde as coisas são mobilizadas. Eu faço parte também da cartilha das lideranças e sou fortalecida pelos projetos que me potencializam e faço com que isso chegue às mulheres do meu território. Também sou mãe atípica, cuidadora do meu pai, fui cuidadora da minha mãe e cuido de muitas outras mulheres. Agradeço a todos pelo momento e contem comigo e façam parte desse movimento e a gente multiplique muito mais esse movimento por todo o Estado e por todo o Brasil. É isso. Obrigada, Carla. Convido agora a Elna Tainá, do Coletivo Cure. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. E eu estou aqui falando do meu lugar de ser uma mulher indígena em contexto urbano, de pedir encarecidamente que a política do cuidado inclua mulheres indígenas, pois o primeiro crime de racismo foi a colonização, né? Foi a hegemonia e também o genocídio que veio através das caravelas e que continua se customizando todos os dias através dos nossos sistemas de reconhecimento, né? Quando a gente fala em reconhecer e racializar uma política do cuidado, a gente fala de entender que as nossas tecnologias ancestrais estão sendo usadas dentro de grandes spas, dentro de grandes casas de produção de cuidado, direcionada apenas para pessoas brancas de classe média alta, de classe alta. Então, a gente precisa que não só criar novos mecanismos, mas entender e reconhecer as nossas tecnologias sociais, que já foram e são estabelecidas aqui desde muito antes de 1500, né? E que essa política do cuidado venha não só para trazer novas, não para inovar, tão só isso, mas principalmente para fortalecer os nossos pactos ancestrais de quilombo-aldeia, que vem ao longo da nossa construção enquanto território, enquanto nação, enquanto país, lutando pela nossa vivência e também pela nossa liberdade diária e futura. É isso, eu quero agradecer mais uma vez. Obrigada, Elna. Convido agora a senhora Arícia Alves, da Agenda Campo Grande. Ai, obrigada. Obrigada, linda. Gente, estou cheia de presente hoje, hein? Depois você me ensina, hein? Boa tarde a todas, todas e todes. Eu sou a Arícia, esse é Calel, meu filho. Eu sou mãe solo, sou uma das coordenadoras da Agenda Campo Grande. Obrigada pelo espaço. Eu sou a articuladora do IP, que é o Instituto para Periferias. A gente trabalha no território, eu sou também agente comunitária de saúde, então eu trabalho também cuidando da saúde dos outros e achei muito importante, acho que ela foi embora, mas a gente tem esse déficit mesmo de acolher e conseguir acolher com mais cuidado e excelência mesmo a partir do SUS, porque a gente tem uma demanda gigantesca onde a gente não tem um retorno do Estado e do governo, enfim.
A gente está aí, a gente cuida, a gente às vezes fica um pouquinho com o pé atrás para receber o cuidado, né? Mas a gente vai disseminando e vai cuidando e a gente vai batalhando por uma coisa muito melhor, né? Independente de qualquer coisa. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, Arícia. Vou convidar a Josiane Martins também para fazer uso da fala. Eu acho que é importante, diante dessa situação toda que a gente está vivendo, e ser Josiane acolhendo outras mães aí em situações. Coletivo Filhos nos Braços do Pai. Então, obrigada, Josiane. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Josiane Martins, sou fundadora do coletivo Filho nos Braços do Pai, lá no quilômetro 32, lá em Nova Iguaçu, e faço acolhimento de mães e familiares vítimas de violência do Estado. Como eu perdi 2 filhos, eu troquei do luta à luta mesmo para acolher essas mulheres que ficam tão esquecidas lá na Baixada Fluminense. Desde já agradeço a deputada, agradeço a minhas amigas aí da mesa e a todos que estão aqui. Obrigada. Muito obrigada, Josiane. A gente sabe da dificuldade também de chegar até aqui, né? Porque é isso, o centro fica longe, transporte caro. Então, a gente também tem muito essa coisa da política ser rio-centrista, né? E a gente tem falado muito isso com relação à população da Baixada, como é que a gente transforma para essas audiências também acontecerem na Baixada, né? Então, isso é uma tentativa constante aqui também da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para estar nos territórios. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E sei da dificuldade também, então quero agradecer também a toda a construção que vocês fizeram de trazer a mulherada da Baixada até aqui, para ter esse momento de discussão de políticas públicas tão centrais para a política do cuidado. Então, o que vocês estão fazendo aqui já é revolucionário, já é pautar a política no lugar que ela tem que ser pautada. Então, não tenham dúvidas da importância da presença de vocês aqui hoje, por isso quero agradecer de coração. E aí tem alguns encaminhamentos que a gente apontou aqui desde o início das falas que aqui foram organizadas, e uma que eu já anunciei, que é a formulação de emendas ao orçamento do Estado para a política do cuidado. Isso é central, é importante. Em todas as falas isso foi reverberado, e que vocês possam também nos ajudar com essas emendas ao orçamento do Estado para a política do cuidado. A implementação de equipamento para idosos, importante também, foi uma das coisas pontuadas. A formação, e aí encaminhar aqui, uma formação de um grupo de trabalho para ver as iniciativas no campo da política da política do cuidado. Então, é importante também as organizações que tiverem interesse de fazer parte desse grupo de trabalho procurar ali a Débora e a Camila, para que a gente possa formar esse grupo de trabalho. E a implementação da Lei Estadual do Cuidado. Como disse para vocês aqui no início da minha fala, ela foi sancionada para o governo, mas ele fez um veto parcial. E o veto parcial é muito significativo em Chicó. O veto parcial do governador do Estado foi para não garantir o aumento de licença maternidade para casais homossexuais. É muito significativo esse veto, né? De não garantir a licença maternidade, não garantir a licença maternidade para casais homoafetivos. Isso demonstra o quanto a gente conseguiu passar isso aqui na Assembleia Legislativa, conseguimos passar isso, não foi vetado aqui, mas o governador, que se diz aí amigo dos LGBTQIA+, não deixou passar e deu um veto parcial na política do cuidado. Então, só para a gente chamar a atenção que é sutil, mas a LGBTfobia, ela também ela é instrumento desse governo, em especial quando a gente está falando da política do cuidado e não está olhando a população LGBTQIA+, também no processo da política do cuidado. Então, só para deixar isso evidente, então é importante que a gente lute para a queda desse veto e também para a implementação integral da Lei Estadual do Cuidado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
Bom, gente, muito obrigada. Agradeço de novo a presença de vocês. Está encerrada a presente sessão.